Richard Goodall, um homem que trabalhou como zelador por mais de 20 anos, subiu inesperadamente ao palco do programa America's Got Talent e venceu a competição de forma absoluta. Mas em vez de aproveitar os holofotes para mudar completamente de vida, ele fez algo que ninguém esperava. Voltou ao antigo trabalho, como se nunca tivesse ficado famoso. Mas afinal, o que realmente aconteceu depois da grande final? Por que tudo tomou um rumo tão inesperado? Este vídeo vai te levar por verdades surpreendentes que nunca apareceram na televisão. Então se prepara, porque o que vem pela frente é completamente diferente de tudo o que você imagina. Richard nasceu em Indianápolis, mas praticamente toda a sua infância e vida adulta esteve ligada a Terre Haute, uma pequena cidade no estado de Indiana. Ele nunca teve formação musical, nunca fez aulas profissionais de canto e jamais havia pisado em um palco que não fosse o de apresentações escolares. Mesmo assim, Richard mantinha um hábito simples, quase invisível. Cantava pelos corredores da escola onde trabalhava. E o que você faz da vida? Sou zelador, há 23 anos. A West Vigo Middle School foi o lugar onde ele passou mais de 2 décadas trabalhando em tempo integral. Para os alunos, Richard era um homem quieto, mas com uma voz que ecoava pelos corredores. Durante anos, Richard fez parte de uma pequena banda gospel que se apresentava em eventos religiosos e comunitários. O grupo se manteve ativo até a pandemia da Covid-19, que acabou forçando sua dissolução. Aquilo não tirou apenas o único espaço onde ele podia se apresentar, também rompeu um dos laços mais importantes que ele tinha com a música na vida adulta. Pouco tempo depois, Richard tentou a sorte na fase preliminar do programa The Voice, mas foi eliminado logo no início. Para muita gente, esse seria o ponto final, mas não para ele. Richard continuou cantando baladas clássicas durante o expediente, em casa ou em pequenos eventos locais. Sua vida pessoal, até então, era relativamente estável. Ele era casado com Patricia Sue Goodall, sua companheira de muitos anos. Os dois levavam uma vida simples, longe dos holofotes, construindo uma base sólida sem depender de luxo ou fama. No entanto, essa estabilidade seria quebrada por uma sequência de acontecimentos profundos. Naquele período, a música não era um objetivo profissional. Financeiramente, a situação também não era fácil. Mesmo trabalhando em tempo integral, o salário não permitia investir em aulas, equipamentos de gravação ou professores de canto. Richard começou com o básico: uma voz verdadeira, um emprego estável e muitas horas de prática silenciosa. Alguns vídeos amadores começaram a surgir, gravados em festas escolares ou eventos internos. Um dos primeiros clipes a circular mostrava ele cantando Don't Stop Believing durante um ensaio teatral de alunos. Na época, o vídeo não viralizou, mas mais tarde se tornaria a primeira pista que chamou a atenção de produtores de televisão. Um ex-aluno comentou: "Cada vez que passávamos pelo corredor onde ele trabalhava, torcíamos para ouvir um pedaço do canto dele. Ninguém o via como um estranho. Todo mundo sabia que ele tinha algo especial." Por isso, quando o nome dele apareceu de repente na lista de participantes de um programa nacional, a reação da comunidade não foi só surpresa, foi uma transformação completa da imagem que tinham dele. Mas antes de pisar em um grande palco, Richard precisou enfrentar batalhas pessoais que quase ninguém conhece. Em 2021, ele viveu o maior choque de sua vida: a morte de Patricia, vítima de câncer nos rins. Ela esteve ao lado dele por anos, desde o anonimato até o início do reconhecimento público. Sua partida deixou um vazio impossível de substituir. Além disso, esse momento doloroso coincidiu com o fim da banda gospel. Richard perdeu ao mesmo tempo o amor da sua vida e sua principal conexão com a música. Sem palco, sem apoio emocional, ele se viu completamente desorientado. Naquele período, a música foi a única coisa que o manteve de pé. Foi então que ele conheceu Andy Van Oven, que mais tarde se tornaria sua nova companheira. Ela não tentou mudá-lo, ela apenas o ajudou a enxergar o valor real da própria voz. Com os vídeos se espalhando pela internet, começaram a surgir convites e oportunidades, mas sua saúde não acompanhava o ritmo.
Após vencer o programa, Richard precisou passar por uma cirurgia de hérnia, o que o obrigou a desacelerar justamente quando todos esperavam vê-lo em todos os lugares. A recuperação não foi longa, mas suficiente para fazê-lo repensar prioridades. Ele passou a selecionar melhor os convites, respeitando seus limites físicos e adotando um ritmo mais tranquilo, sem pressa, sem pressão, deixando as coisas acontecerem naturalmente. E foi exatamente quando ele desacelerou que tudo mudou de vez. No final de 2022, um vídeo curto de Richard cantando Don't Stop Believing durante um ensaio na escola começou a circular no TikTok. A imagem era simples, sem palco, sem microfone profissional, mas a voz, essa fez milhões pararem para ouvir até o fim. O vídeo explodiu, cruzou plataformas e chegou aos olhos da produção do programa. Pouco tempo depois, Richard recebeu oficialmente o convite para a audição. E assim, pela primeira vez na vida, ele deixou Indiana rumo à Califórnia, sem imaginar que aquele simples canto de corredor mudaria tudo para sempre. Viajar para Los Angeles também marcou um momento histórico na vida de Richard. Foi a primeira vez que ele entrou em um avião. No dia da audição, ele escolheu justamente a música que havia feito seu nome explodir na internet, Don't Stop Believing. E bastaram os primeiros versos para algo mágico acontecer. Todo o painel de jurados, incluindo o exigente Simon Cowell, reagiu de forma extremamente positiva. O resultado? Botão dourado. Richard garantiu vaga direta nos shows ao vivo, sem precisar passar pela fase intermediária de classificação. A partir daquele instante, ele deixou de ser apenas mais um candidato e se tornou um nome conhecido em todo o país. O clipe da sua apresentação no canal oficial do programa rapidamente ultrapassou dezenas de milhões de visualizações, transformando sua história em um verdadeiro fenômeno nacional. Mesmo com toda essa visibilidade, Richard não seguiu o caminho óbvio das músicas do momento. Em vez disso, continuou apostando em baladas clássicas, sempre com uma carga emocional muito pessoal. Nas quartas de final, ele emocionou o público ao cantar How Am I Supposed to Live Without You, dedicando a apresentação à sua esposa Andy, a mulher que esteve ao seu lado desde os dias mais simples até aquele momento histórico no palco nacional. Já nas semifinais, Richard surpreendeu ao mudar completamente o clima da apresentação. Ele escolheu Eye of the Tiger, uma música mais intensa, com ritmo forte e que exige energia, presença de palco e emoção em alta voltagem. Na grande final, Richard decidiu voltar às origens e escolheu novamente a banda Journey, dessa vez com a música Faithfully, uma canção que ele costumava cantar para Andy em momentos íntimos, muito antes da fama chegar. A final deixou de ser apenas uma disputa e se transformou em um resumo emocional de toda a sua jornada. E então veio o momento mais simbólico de todos. Na apresentação decisiva, Richard foi acompanhado no palco pela própria banda Journey. Era a primeira vez que ele cantava ao lado dos ídolos que haviam inspirado sua trajetória musical. Pouco depois, o resultado foi anunciado. Ele era oficialmente o campeão da 19ª temporada do programa. Além do título, ele recebeu um prêmio de $1 milhão e a oportunidade de se apresentar em grandes eventos por todos os Estados Unidos. Um detalhe torna essa vitória ainda mais especial. Apenas 6 dias antes da final, Richard e Andy haviam se casado em Pasadena, na Califórnia. 2 momentos gigantescos, um pessoal e outro público, aconteceram quase ao mesmo tempo, marcando uma transformação completa em sua vida. Mas, longe dos holofotes, as decisões não foram simples. Depois dos aplausos finais, ele precisou encarar uma escolha real: como viver depois da fama televisiva. Após vencer o programa, ele voltou para Terre Haute, Indiana, onde havia trabalhado por mais de 20 anos como zelador na West Vigo Middle School. Mesmo com o prêmio milionário e uma avalanche de oportunidades, Richard tomou uma decisão inesperada. Continuou trabalhando na escola, limpando corredores, salas de aula e mantendo sua rotina de sempre. Ele não se mudou, não largou o emprego e nem saiu correndo atrás de uma agenda lotada de shows. Quando questionado sobre isso, respondeu de forma simples: "Eu ainda estou aqui, mas muita coisa está acontecendo silenciosamente nos bastidores."
Logo após o programa, Richard foi convidado para se apresentar em jogos do Indiana Pacers, no tradicional Circle of Lights, no centro da cidade, e até no programa do próprio Howie Mandel, o jurado que havia apertado o botão dourado. Outras apresentações aconteceram em festivais comunitários. Esses shows não tinham como objetivo alimentar a pressão midiática, mas funcionavam como uma forma de agradecimento à comunidade que sempre esteve ao seu lado. Na mesma escola onde ele costumava cantar pelos corredores, foi organizada uma grande celebração para homenageá-lo como um herói local. No entanto, em meio a tantas atividades, Richard enfrentou um desafio pessoal: problemas de saúde. Menos de um mês após a vitória, ele precisou passar por uma cirurgia de hérnia, o que o obrigou a dar uma pausa temporária. O período de recuperação serviu como um alerta. Richard percebeu que cuidar da saúde seria essencial para seguir em frente na música. Após a cirurgia, ele passou a desacelerar, aceitar apenas apresentações adequadas e respeitar o tempo de descanso. Ao mesmo tempo, começaram a surgir propostas comerciais e da mídia. Editoras demonstraram interesse em uma autobiografia. Produtoras sugeriram documentários e até adaptações da sua história para o cinema. Assim, Richard passou a viver um modelo de carreira pouco comum, mantendo o mesmo emprego, morando no mesmo lugar, mas construindo discretamente uma base profissional na música. No fim de 2025, ele deu um passo decisivo. Richard lançou oficialmente seu single de estreia, intitulado Long Time Coming. O projeto foi preparado em silêncio durante meses, com gravações em Nashville, um dos maiores polos musicais dos Estados Unidos. Nas redes sociais, ele compartilhou imagens do estúdio e detalhes do processo criativo. Essa foi a primeira música totalmente autoral com seu nome, fora de programas de TV ou eventos comunitários. A canção não buscou reinventar sua imagem, mas confirmou que Richard havia, enfim, entrado no cenário profissional da música, por um caminho único. Mesmo assim, ele continuou se apresentando com a Sugar Street Band em shows pequenos e locais, mantendo o vínculo com a comunidade. Paralelamente, começou a trabalhar com uma equipe profissional de gerenciamento musical, mostrando que estava levando essa nova fase a sério, sem pressa e sem depender apenas da fama momentânea. Outro marco importante aconteceu em agosto de 2025, quando Richard voltou ao palco do programa para o especial de 20 anos do programa. Ele abriu o show cantando Eye of the Tiger, ao lado de grandes talentos de outras temporadas. Foi sua primeira grande apresentação nacional fora do papel de competidor, consolidando sua nova posição na história do programa. A partir daí, Richard passou a falar abertamente sobre se aposentar do trabalho na escola. Após mais de 20 anos trabalhando, ele reconheceu que era hora de se despedir de um ciclo que marcou sua vida. A data ainda não foi anunciada, mas o caminho já está traçado. Se a jornada de Richard te inspirou, deixe o like para apoiar essa história. Compartilhe este vídeo com quem também acredita que nunca é tarde para começar, desde que seja o momento certo. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias sinceras, discretas e cheias de significado como essa.